Sou pessoal, bem-vindos ao meu canal e o tema do vídeo de hoje é o elemento químico de número atômico 63, o európio. Ele está localizado no sexto período da tabela periódica e no grupo dos lantanídeos. O európio foi descoberto no final dos anos 1800, mas ele é um daqueles elementos que não tem claramente um descobridor, né? O William Crookes, que foi um dos descobridores do tálio, e eu nem sei se eu mencionei o William Crookes no meu vídeo sobre o tálio, porque o tálio também é um desses elementos que não tem um descobridor. Mas enfim, o Crookes ele já havia notado que no espectro fosforescente de minerais dos terras raras existiam linhas que não pertenciam a nenhum dos lantanídeos até então conhecidos, mas ele não deu prosseguimento à sua pesquisa e ele não chegou a isolar nenhum novo elemento que contivesse essas linhas. E o químico de Bois-Boutron, que também estava trabalhando ali na descoberta de novos elementos nessa época, também notou linhas de absorção que não pertenciam a nenhum dos lantanídeos até então conhecidos. Ele confirmou o que o Crookes tinha sugerido, mas também não deu prosseguimento à sua pesquisa. E quem deu um ponto final a essa história foi o químico Eugène Anatole Demarçay, acho que se fala assim. E esse cara, na sua época, ele era um especialista em espectroscopia e no ano de 1901 ele conseguiu isolar um sal desse novo elemento que ele chamou de európio em homenagem ao continente europeu. O európio é um metal branco prateado, bastante macio, com uma dureza similar à dureza do chumbo. Ele é dúctil e também tem uma densidade de 5,26 gramas por centímetro cúbico, que é a mais baixa entre os lantanídeos. O seu ponto de fusão também é baixo para um lantanídeo, de apenas 826 graus Celsius, e a sua estrutura cristalina é cúbica, novamente contrariando, digamos assim, os lantanídeos que normalmente preferem adotar uma estrutura cristalina hexagonal. Mas o que mais caracteriza os lantanídeos, como nós vimos aqui na nossa série sobre os lantanídeos, é o estado de oxidação mais 3 como sendo o principal estado de oxidação, e disso o európio não escapa. Quimicamente, o európio é bastante reativo e bastante eletropositivo, e ele se oxida facilmente quando exposto ao ar, formando o óxido de európio. E com a água, ele reage formando o hidróxido de európio e o gás hidrogênio, além de ser dissolvido facilmente por uma série de ácidos, como pelo ácido sulfúrico. Como exemplos de compostos no estado de oxidação mais 3, nós temos os compostos com os halogênios, na forma EuX3, nos quais o X é um dos halogênios. Porém, o európio não faz apenas o estado de oxidação mais 3, como também ele faz o estado de oxidação mais 2. E aí, como exemplos de compostos, nós temos também os análogos com os halogênios, mas na forma EuX2. E nós temos também, por exemplo, o óxido 2 de európio. E esse estado de oxidação mais 2 é bastante interessante, ele é bastante estável, porque a camada F fica 50% cheia, atingindo a configuração 4F7, que é bastante estável. E o fato de o európio ser estável no estado de oxidação mais 2 permite uma separação química, quando você está ali extraindo os lantanídeos dos minérios. Isso permite uma separação química do európio dos demais lantanídeos, que quase que invariavelmente assumem apenas o estado de oxidação mais 3. Isótopos. O európio, que ocorre naturalmente, é composto por dois isótopos, o európio 151, que faz 48% do európio, e o európio 153, que faz 52% do európio. O európio 153 é estável, e o isótopo európio 151 é levemente radioativo, com uma meia-vida de 5 vezes 10 na 18 anos, e ele decai para o promécio 147. A ocorrência do európio é primordial, mas ele não ocorre na sua forma metálica elementar, e sim em vários minerais, geralmente associado a outros lantanídeos. Exemplos desses minerais são a bastnasita, a monazita e a xenotímia. Por fim, as aplicações do európio, que são bastante especializadas e quase que invariavelmente exploram os fenômenos luminescentes do európio, que são a fluorescência e a fosforescência. E para diferenciar um pouco, na fluorescência, os elétrons são excitados por fótons
e eles vão para um estado energético mais elevado. E quando eles retornam ao seu chamado ground state, eles emitem de novo esses fótons. E na fosforescência isso é quase igual, né? Os elétrons eles são excitados por fótons, vão para um estado energético mais elevado, só que eles não retornam imediatamente para o seu ground state. Isso tem a ver com transições proibidas na mecânica quântica. E o que isso significa na prática é que na fluorescência você tem lá a sua amostra, digamos, sob luz UV, e quando você desliga a luz UV, a amostra ela para de brilhar imediatamente. Enquanto que na fosforescência ela continua brilhando por mais tempo, porque, enfim, esse retorno dos elétrons para o ground state é mais lento. Enfim, aqui nós temos, vou mostrar para vocês uma amostra de sulfato de európio sob luz UV, emitindo essa belíssima cor vermelha, assim, mostrando o fenômeno da fluorescência. Sendo assim, o európio foi por muito tempo utilizado para dar a cor vermelha nas TVs antigas que utilizavam a tecnologia de tubos de raios catódicos, e atualmente ele também pode ser utilizado em lâmpadas fluorescentes também para dar essa cor. Além disso, o európio mais 2 emite a luz azul, e o európio mais 2 e mais 3 em combinação com o térbio, que emite luz verde e amarela, pode proporcionar uma luz branca. Além disso, o európio também pode ser utilizado em notas de dinheiro. Se não me engano, ele é utilizado no euro para impedir as falsificações, né? Então, quando você expõe a nota à luz UV, você sabe se ela contém ou não európio. E para encerrar este vídeo, vocês veem que nem somos obcecados por tabelas periódicas dos químicos. Enfim, para encerrar esse vídeo, fique com uma bela imagem do aluminato de estrôncio dopado com íons de európio mais 2 no centro, sob luz UV, e na direita, na escuridão total, demonstrando o fenômeno da fosforescência. Então, se você assistiu até aqui, é porque você gostou do vídeo, então inscreva-se no canal. Muito obrigado, deixe seu like e nos vemos na próxima. Tchau!